estão ofertando ainda, deixar vocês terminarem. Pode tocar aí enquanto eles terminam. Não quero atrapalhar esse momento tão importante também. Posso convidar aqueles que estão lá atrás com a saída das crianças. Vários lugares agora abertos. Eu sei que na hora que vocês chegaram estava bem cheio, graças a Deus por isso. Mas agora com a saída das crianças abriu bastante espaço. Se você quiser e puder vir aqui à frente, será muito bom para você e também para a gente que está tirando foto, filmando, fica mais bonito, tá bom? Então eu já agradeço de antemão. Glória a Deus. Bem-vindos à Igreja Mensagem de Paz. Para quem não me conhece, me chamo Max. É um prazer ter vocês conosco hoje. Sou um dos pastores da igreja e com muita alegria no coração, humildade, eu venho hoje falar da parte de Deus ao teu coração. Vou fazer uma pergunta aqui. Quantos de vocês já estiveram em um daqueles jantares assim, talvez em uma festa bem chique? Quantos já estiveram assim? Bem chique mesmo. Você não sabia nem como se comportar. Aqueles que tem tantos talheres, tantos, né, que você não sabe nem por onde começar. Já passou por essa situação? Aquela situação assim que você olha e fala, e agora? Aquela que você não sabe se você pega o guardanapo assim e faz assim, né? Já passou por isso? Aquela situação assim, constrangedora e frustrante, porque não é o seu mundo talvez. Os talheres assim, grandes, pequenos. Eu já estive nesses lugares assim, né? Convidado, claro, nunca promovi uma festa assim, mas convidado. E quando eu vou num lugar desse, eu fico, eu acho que até começo a transpirar, né? Eu falei, como é que eu vou fazer? E o que eu faço, né, para não correr nenhum risco, eu começo a observar aqueles que eu acho que sabem um pouco mais que eu. Você faz isso também? Olha aquela pessoa chique e fala assim, vamos ver por onde que ela começa, né? Eu já vi casos, e desculpe se eu estou falando com você, é só engraçado, agora a gente ri, né? Que a pessoa pega aquele último prato, que geralmente é para enfeite, o colorido, e tira ele e vai com ele lá para poder a comida. Que o bichão é maior, né? Cabe mais. Você já fez isso também, não já? Era para ter pegado com aquele pequenininho, mas você olha aquele colorido de baixo e fala assim, vai esse mesmo, e puxa ele assim, e vai com ele lá, e todo mundo fica olhando para você e fala, o que está acontecendo, né? É aquela situação meio constrangedora, frustrante. Mas o que eu faço é isso, eu geralmente observo. Eu observo aqueles que eu acredito que sabem um pouco mais do que eu. A pastora Tereza não está aqui, e eu tenho ela como uma pessoa muito chique na vida, né? Você também acha que ela é chique, não é? Aí eu olho para ela, eu falo assim, se ela cometer uma gafe, eu vou junto, né? Então a gente está junto. Então assim, eles não estão aqui no momento que hoje o filho deles estão aqui, passando uns dias, vai embora já, veio participar, na verdade, da formatura da Gabe, da Raquel, a filha deles, e está com eles um dia mais, e eles foram aproveitar o dia, eles estiveram no culto em inglês, e é por isso que eles estão aqui agora. Mas nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, amém? Mas a situação que eu falei é uma situação, uma das que traz frustrações, uma daquelas que trazem desconforto, e a gente se sente mal, e muitas vezes não sabemos como reagir. E o ponto hoje que eu vou falar sobre isso, diante das dificuldades, as frustrações da vida, como é que você reage? Como é que você se comporta? Porque, como a gente vai ver, no mundo a gente tem vários cenários onde você vai se sentir frustrado, desencorajado, vai ver uma dificuldade. E nessa série que nós estamos falando sobre, né, crescendo para ser a imagem de Jesus, a aprender com Ele, eu acredito que é bem propício falarmos sobre isso. Porque se Jesus é o nosso modelo, se Jesus é o nosso exemplo, se Jesus é o nosso espelho, e não querendo nós cometer erros, a gente pode olhar para Ele em vários cenários onde Ele presenciou, participou de algum momento difícil da vida e como Ele se comportou. Amém? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Se você tem a sua Bíblia e você trouxe ela, glória a Deus, eu saí correndo ali para pegar da minha esposa que deixou lá atrás, e para não passar vergonha, né, que eu falasse isso, eu vou lá pegar a sua Bíblia. Mas nós estamos encorajando, e eu gostei muito do que o pastor César falou, na hora me tocou muito, sobre a Bíblia. E por que a gente está falando sobre isso? O pastor também, Fernando, no culto, o primeiro culto, falou sobre isso, da importância de trazermos a Bíblia para mostrar a centralidade da Bíblia em nossas vidas. Eu sei que muitos de nós usamos, e às vezes abrimos a Bíblia aqui, mas a verdade é que nós não trazemos a importância desse aparelho por causa da palavra que nós lemos nele, mas por causa de outras coisas. E nós queremos trazer a Bíblia para mostrar a importância que ela tem em nossas vidas. E o pastor César falava da história que uma Bíblia traz, da história que uma Bíblia carrega. Se você tem uma Bíblia por um bom tempo,
Possivelmente ela vai estar assim um pouco detonadinha como essa minha. E você se lembra quando você adquiriu ela, de quantas caminhadas, quantas histórias você já viveu com ela. Eu me lembro que essa Bíblia, acho que o pastor Márcio foi junto comigo, teve a mesma, quando a gente foi consagrado, eu fui consagrado pastor, eu comprei essa Bíblia, chama Bíblia do Ministro, porque ela traz algumas instruções no meio dela, de alguns acontecimentos, alguns cenários que um pastor vai viver. Fala sobre culto fúnebre, fala sobre casamento, fala sobre apresentação de crianças, sobre a ceia do Senhor. E na época, um recém-pastor, eu em 2001 fui consagrado, eu comprei essa Bíblia para ter ela como uma ajuda. E aí eu passei a lembrar de cada história que eu vivi com essa Bíblia. Uma vez eu a perdi, né? Acontece, a gente deixa em algum lugar, alguém bem intencionado vai lá e pega, e você volta naquele lugar, não está mais. E eu fiquei muito triste que essa Bíblia não estava lá. E graças a Deus foi um servo do Senhor e não enviado, né? Me devolveu, mas não queria devolver, olha só. Porque ele falou assim, poxa pastor, eu amei essa Bíblia sua, tem tantas anotações bonitas nela, tanta coisa legal. Aí eu falei, vai orar para você ter as suas, né? Não pega na minha não. Ele falou, não, eu fui tão tocado que eu quase não devolvi, né? E eu falei assim, já bem que você devolveu, né? Está amarrado. Mas a gente está falando para você trazer a Bíblia, porque a gente quer te dar essas experiências também, de ter uma Bíblia que te acompanha e você tem uma história junto com ela, amém? Por isso eu quero pedir que você abra Mateus capítulo de número 14, a gente vai ler 2 cenários diferentes, mas depois a gente vai voltar para explicar um pouquinho mais da vida de Jesus, onde ele se depara com frustrações e dificuldades na vida, e a gente vai tentar aprender com ele e aplicar em nossas vidas. Eu espero que hoje, eu pedi para o irmão ficar tocando, porque eu quero pregar bem soft hoje, bem tranquilo, e deixar que essa palavra entre no seu coração, porque a gente não sabe o que nos espera daqui a pouco, amanhã. Eu acho que é bem importante a gente aprender como se comportar, se a gente quer ser como Jesus. Mateus, no capítulo de número 14, versos 1 em diante, diz assim, porque aquele tempo Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam, este é João Batista, e ele ressuscitou dos mortos. Por isso estão operando nele poderes miraculosos. Pois Herodes, contando agora o que tinha acontecido, havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto João lhe dizia, não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias, a dançou diante de todos, e agradou tanto a Herodes, que ele prometeu, sob juramento, dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse, dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Olha o pedido dessa mulher, terrível, né? O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia. E mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso para Jesus. Verso 13. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus se retirou num barco e partiu para um lugar deserto. Vá agora comigo para o capítulo de número 26. Versículos 36 a 38. É bonito esse barulho, né? Bonito, né? Das páginas virando, passando. Muito bom. Quando já os jovens a ter uma Bíblia que vai andar com você durante a sua história. Então Jesus, verso de número 36, foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. E lhes disse, senta-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe ele, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Amém? Somente até aí, a leitura da palavra de Deus. Nós temos usado 2 textos
com frequência durante essa série. Hoje, pela graça de Deus, eu estou tendo o privilégio de encerrar e usar esse momento para fechar essa série tão importante. E a gente vai recapitular mais uma vez nesse texto que é de 2 Coríntios 3,18, e eu escolhi uma outra versão, para ficar um pouquinho diferente, uma versão conhecida como livro. E diz: e nós os cristãos, quantos são cristãos aqui? Pode dar glória a Deus, amém? Sem véu de espécie alguma sobre os nossos rostos. Somos como espelhos que refletem a glória de Deus. Para aí para pensar. O véu removido, ou seja, algo tampava, algo mantinha você no escuro, mantinha você sem nenhum brilho. Mas um dia isso foi revelado, um dia foi removido. E a ideia do que nós usamos aqui na primeira semana e falamos na segunda, que a salvação, você um dia descobriu quem Jesus é. Um dia os seus olhos foram abertos, um dia você descobriu a razão do seu existir, a razão por que você está nesse mundo. E daquele momento em diante, você, como num abrir e piscar de olhos, começa a refletir a glória de Deus. Você começa a mostrar para o mundo por que você existe, de quem você é filho, de quem, de fato, a quem você pertence. Então essa é a ideia. E aí eu gosto que fala na segunda parte, vamos nos tornando, na outra tradução nós falamos gradativamente, mas eu gostei dessa, e vamos nos tornando cada vez mais semelhante à imagem do Senhor. Repita isso comigo, vamos nos tornando cada vez mais semelhantes à imagem do Senhor, a qual refletimos também cada vez mais fielmente. Amém? Eu gostei uma vez de uma blusa que eu vi escrita assim: tenha paciência comigo, estou em obras. Amém? Estou em obras. Deus ainda está trabalhando em mim. Deus ainda está fazendo uma obra, e à medida que o tempo vai passando, eu quero cada vez mais refletir essa glória de Deus, essa presença de Deus. Outro texto é Efésios 5, verso 1, em outra tradução também, a Bíblia Viva, diz assim: sigam o exemplo de Deus em tudo o que fizerem, tudo quanto fizerem, perdão, tal como uma criança muito amada imite o seu pai. Não sei se você é pai de alguma criança pequenininha, que tudo que você faz ela gosta de te copiar, porque te ama muito, né? Quando o tempo vai passando, a gente vai descobrindo que os nossos pais não são tão perfeitos assim, e a gente já passa a não copiar. Mas quando a gente é pequenininho, quando a gente é muito inocente ainda, a gente olha para os pais e tudo que eles fazem a gente quer fazer igualzinho. Eu não sou pai de menino, sou pai de meninas. Então, é claro que a influência maior é da mãe. Mas eu observo, ontem a Cris estava lá fazendo unha, a Anabel correu, pegou também um palitinho, começou a fazer a unha dela, começou a limpar o esmalte velho. E eu fico vendo, por quê? Porque a ama, porque quer imitar, porque quer ser igual. E isso tem um lado positivo e tem um lado negativo, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com o exemplo que a gente está sendo para os nossos filhos. Just saying. Então, siga o exemplo de Deus em tudo quanto fizeres, como um filho amado imita o seu pai. Então, esse é o propósito nosso hoje. É a gente imitar Deus, é ser como Ele, é refletir a imagem dEle. Certa ocasião, Jesus disse o seguinte sobre a vida. Eu tenho projetado para vocês, João capítulo 16, verso 33. Falei isso, ele estava ali fazendo uma grande oração, que começa no capítulo 14, vai até o capítulo 17 de João. E ele tinha falado várias coisas, e uma delas que ele ia partir, uma delas é que bem pronto, poucos dias dali, ele estaria com o Pai. E até onde ele fala, olha, não se preocupe, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar lugar para que onde eu esteja, vocês também estejais comigo. Ele fala, olha, eu vou, mas vou enviar outro semelhante a mim, que é o Consolador, e ele estará com vocês todos os dias, até a consumação dos tempos. Então, ele estava assim, aquela ideia do bate-a-sopra, né? Do belisca, e Jesus falava uma coisa que doía, eles, e Jesus, calma, mas tem solução, tem algo bom aí. E aí, quando ele está quase concluindo essa oração, esse grande sermão, esse grande momento de instrução aos seus discípulos, ele fala isso, olha, eu falei tudo isso, para que vocês tenham paz no coração e na alma. Aqui na terra, ou seja, aqui neste mundo, vocês terão muitos sofrimentos e tristezas, mas tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus estava dizendo, olha, eu passei por tudo aquilo que vocês vão passar.
Eu passei por todas as experiências aqui para dizer para vocês que é possível. Quando você lê o livro de Romanos, você vai ver isso. Paulo faz uma comparação de Jesus como o segundo Adão. Nós sabemos que o primeiro Adão falhou. Nós sabemos que o primeiro Adão veio e não cumpriu o propósito pelo qual ele foi criado, que era glorificar a Deus. Mas Jesus veio como homem, como eu e você, e disse: sim, é possível vencer. Sim, é possível passar pelas dificuldades, sofrimentos e tristezas da vida e mesmo assim ter paz no seu interior. Amém? Mesmo assim saber que, olha, não vai me destruir. Eu tenho uma frase aqui projetada para você. Os problemas que enfrentamos na vida ou nos derrotam ou nos desenvolvem. Ou nos vão jogar para baixo de vez, se a gente não tiver dentro de nós a receita correta para vencê-los, ou nós vamos desenvolver. É aquela história que eu digo: o que não me mata me engorda. Quando já usaram isso, né? Aquilo que não me derruba me levanta. Aquilo que, sabe, estão me batendo, mas espera aí que eu estou levantando. Depende de como você responde a eles. O que é isso aí que eu tenho projetado? Hã? É o quê? Sachê, um saquinho de chá. Sabe por que eu coloquei isso aí? Porque uma vez eu li isso em algum lugar, acho que foi num livro, dizendo que nós somos iguais saquinhos de chá. Aí eu fiquei assim pensando, falei: como assim saquinhos de chá? Quando você olha, todo mundo, ou todo saquinho, é igual. Quanto sabe o que eu estou falando? Você olha, parece que você leva, se eu levantar um saquinho e falar assim: esse saquinho é de quê? Você não vai saber. Você não vai conseguir identificar de qual sabor é aquele saquinho. Mas como é que você faz para descobrir o que tem nesse saquinho? Hã? Fala mais alto. Água quente. Quando você joga esse saquinho na água quente, ele libera a essência dele. Ele libera o que de fato ele carrega. Nós, e esse livro dizia, acho que foi um livro que eu li, somos iguais saquinhos de chá. Quer saber o que está dentro? Deixa a água esquentar. Deixa as coisas pegarem mesmo. Deixa as coisas esquentarem, que você de fato vai mostrar. E às vezes, queridos, é surpresa até para você. É até aquela coisa assim, o que você está carregando aí dentro de você, às vezes só é revelado em momentos de dificuldade. Você está andando, descalço, feliz da vida, aí de repente dá aquele chute num cantinho assim, pega aquele abençoado, aquele dedinho do seu pé. Hello? A água esquentou. E o que sai da sua boca? Glória a Deus! Eu vou mandar filmar, hein? Aquele abençoado que te corta no trânsito, entra na sua frente, na hora que você está com mais pressa. O que sai do saquinho de chá? Vai com Deus, servo do Senhor Altíssimo. Hein? Irmãos, é muito sério isso. Porque esses momentos que afloram na vida, no mundo tereis aflições, dificuldade, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Como é que Jesus venceu essas coisas? Como é que Jesus venceu as dificuldades da vida? Porque ele passou por elas: perseguição, calúnia, defamação, ódio, sabe, intrigas, momentos que eram maiores do que a sua capacidade natural de poder resolver. Jesus passou por tudo, e por isso ele disse: eu venci, vocês vão poder vencer. E se nós queremos ser como ele, nós temos que fazer exatamente o que ele fez. 1 João 2,6 diz assim: aquele que diz que está nele, ou seja, aquele que diz que é do Senhor, também deve andar como ele andou. A palavra cristão significa pequenos cristos ou semelhantes a Cristo. E se nós somos do Senhor, se nós somos cristãos de fato, se nós estamos vivendo nesse mundo e declarando para as pessoas que estão ao nosso redor, nós somos cristãos, nós temos que andar como Jesus andou. Nós temos que fazer exatamente o que Jesus fez diante da fome, da perda, das dores, perseguição, calúnia, todas as dificuldades que a vida traz, a incompreensão. Quando Jesus foi incompreendido, como ele reagiu? Quando Jesus foi, sabe, caluniado, como ele reagiu? Diante das lutas, frustrações, dificuldades, como ele reagiu? Porque esse é o tema da minha mensagem de hoje: como Jesus enfrentava as dificuldades da vida. E eu li 2 cenários com vocês, se vocês ainda se lembram, Mateus 14 e Mateus 26. 2 cenários, eu poderia ter escolhido inúmeros outros, mas a gente não tem tempo. E eu escolhi 2 muito fortes,
muito assim impactantes, e de alguma forma você já deve ter vivido algum deles, pelo menos certeza que um deles, que é o primeiro. O primeiro cenário, Jesus estava ali, possivelmente, pronto a iniciar uma nova caminhada de evangelismo, ensino. E aí chega a notícia de um amigo muito próximo, um parente, um irmão muito querido, João Batista. Você tem que entender que João Batista não era um qualquer. João Batista, além de ter sido escolhido por Deus para a missão que ele fez, que ele foi designado a fazer, João Batista tinha um relacionamento muito próximo com Jesus. A gente conhece a história quando Maria, mãe de Jesus, recebeu a notícia que estaria grávida e esperando o Salvador, milagrosamente, ela foi ter com Isabel, mãe de João Batista. Vocês lá já leram isso? E chegando lá, João Batista, já cheio do Espírito Santo, mexeu-se dentro da sua mãe. E ali você vê a conexão de João Batista e de Jesus. Dá para entender isso? Que nós estamos falando de uma pessoa qualquer. Nós estamos falando de alguém muito próximo de Jesus. Jesus, sem pecado, sem ter cometido pecado, vai até João Batista, que estava fazendo o seu ministério, chamando as pessoas para serem batizadas, se arrepender dos seus pecados, numa época que não se fazia isso, dizendo a judeus. E aí o que acontece? Jesus se sujeita, se submete ao ministério de João Batista. Jesus próprio diz que igual, semelhante, nascido de mulher, igual a ele, nunca houve. Era um homem tremendo, era alguém muito próximo. E de repente chega essa notícia: João Batista morreu. Talvez você está aí tendo um feedback quando uma notícia como essa chegou na sua vida, de alguém que você ama, de alguém que você aprecia, de alguém que você tem o maior carinho, e de repente essa notícia triste chega: fulano morreu. Gente, a gente tem que trazer, eu sei que às vezes vai mexer com as emoções, mas trazer a cena que Jesus estava vivendo. A morte de João Batista não foi uma morte qualquer, foi uma morte terrível. Vocês leram a história. Para preencher o capricho, desculpe o termo, de uma endemoniada. Eu fico imaginando, Deus, por que o Senhor permitiu isso? E Jesus, sendo Deus, diante desse dilema, por ter se esvaziado da sua glória e do seu poder, ter que se sujeitar a uma coisa como essa, enxergar aquilo e dizer: eu poderia ter feito algo, mas eu abri mão, por amor, eu vim cumprir um papel. E essa notícia chega para ele. E o que Jesus faz? O que Jesus fez ali? Jesus vai e fica a sós com Deus. Você leu ali comigo. Quando ele ouviu falar, eu tenho aí mais uma vez projetado, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. Presta atenção, a primeira coisa que a gente tem que ver: o que Jesus fez? O que Jesus fez? O que Jesus faz? O que ele faz na hora? Jesus se afastou e ficou a sós. Tem projetado, a sós. Jesus saiu e ficou a sós. Irmãos, entendo que às vezes a gente está precisando de entender o que Deus quer falar. Porque eu falei do saquinho, eu falei dessas questões que vão surgir, águas vão ferver, e vai revelar, porque é o seguinte: nós carregamos muita coisa aqui dentro. E você não é uma máquina, você é um ser humano. Você tem emoções, você carrega emoções. E essas emoções precisam ser bem trabalhadas, para que coisas ruins não saiam da gente. Preste atenção no que Deus está falando. Como é que Jesus enfrentava? Não adianta você pôr um pano em cima e falar assim: não, isso vai passar, e fingir que não aconteceu. Eu fico imaginando Jesus ouvindo a notícia e dizendo: não dá para segurar aqui, eu preciso de um tempo. Eu preciso de sair, eu não preciso de ver ninguém agora. Eu quero sair, eu quero ficar a sós. Eu não sei se você já faz isso na sua vida. Eu não sou a favor de solidão, mas eu sou a favor de solitude. Eu amo os meus momentos a sós com Deus. Quando as coisas estão efervescendo, quando as notícias não são boas, quando os momentos são maiores do que eu vou para o mar pescar. Eu vou lá para o meio. Eu não quero ouvir a voz de ninguém, eu quero somente eu e Deus.
Quantos já descobriram esse segredo de aliviar a alma? Jesus ficou a sós. Jesus precisava se curar, pois uma grande multidão aguardava. Se você ler do outro lado, quando eu li para você, você disse que as multidões estavam ali e elas sabiam o que Jesus ia fazer, elas meio que cercavam Jesus. E Jesus sabia que eles faziam isso. Do outro lado havia uma multidão esperando Jesus, faminta, desesperada, sedenta. E Jesus sabia que ele não podia chegar lá daquele jeito. Ele não podia chegar lá e simplesmente fingir que nada estava acontecendo. Ele não podia chegar do outro lado e falar assim, sabe uma coisa, tocar a vida que toca, né? Vida que segue. Porque tem muita coisa para fazer. Preste atenção, principalmente homens. Olhem para mim, vocês homens que estão presentes. Jesus era homem do sexo masculino. Amém? É porque hoje em dia tem, né? Entenderam, né? O trocadilho. Jesus era homem, como eu e você. E com essas emoções de homem, ele precisou. E eu disse, eu poderia ter escolhido inúmeras situações onde Jesus chorou, onde Jesus se derramou como homem. Por quê? Porque ele tinha emoções. Ele precisava de ser curado. Ele precisava, e ele sabia que do outro lado tinha uma multidão. Preste atenção no que Deus vai te falar, não sou eu. Porque eu orei por essa mensagem. Eu pedi a Deus me dar uma mensagem que vai marcar a igreja nesse aspecto, de ser como Jesus. E Deus falava comigo, filho, quando a gente não está bem resolvido aqui dentro, a gente não vai conseguir realizar muitas coisas para o Senhor, para o teu Pai. E Jesus tinha que resolver, tinha uma gente esperando do outro lado. E ele precisava de chegar lá bem. Então, tomasse o tempo que tomasse, partindo dali, ele foi ficar a sós. Ele falou, eu preciso sair daqui bem. Eu preciso sair daqui e chegar do outro lado, porque tem pessoas que não tem nada a ver com o que eu estou passando, que precisam de mim. Tem pessoas que não tem nada a ver com esses momentos difíceis que eu enfrento, que precisam de mim. E eu tenho que chegar lá e estar pronto para ajudá-los. Mas antes, eu vou me tratar. Hoje esse mundo está como está, porque as pessoas estão ignorando um fator muito simples. Estão levando a vida como se fossem máquinas. E não estão parando para se curar. E às vezes o marido se encontra com a mulher e uma explosão de emoções surge. Por quê? Porque existia alguma coisa ali dentro que não foi trabalhado no momento certo, na hora certa. Você já conversou, já teve, quero falar diálogo, mas vocês vão entender, um diálogo com uma pessoa, que de repente quando você começar a falar com ela, ela começa a falar um tanto de coisa, eu falo, calma, eu não quero usar esse termo, mas vomita tudo. E você, de onde saiu tudo isso? Estava ali dentro, e não foi tratado, e aquelas emoções afloraram na pior hora talvez. Por quê? Porque não teve um tempo a sós com Deus, não foi chorar quando precisou de chorar, não foi gritar quando foi... Eu fico imaginando Jesus no meio gritando de dor. Quantos já gritaram perante o Senhor? Gritaram de dor, só você e Deus, ninguém assistindo, é seu momento com Deus. Porque há coisas que foram feitas para você e Deus. E tem uma música nova aí dizendo isso, em ninguém mais, você e Deus e ninguém mais. Existem situações, irmãos, em nossas vidas, em que a única maneira de vencer é ficando a sós com Deus. A única maneira de vencer é ficando a sós com Deus. É por isso que Jesus, eu fico pensando, os discípulos observavam a vida de Jesus, e Jesus fazia grandes coisas, grandes milagres, maravilhas. E os discípulos, eles tinham vários defeitos, mas eles eram homens muito espertos, porque eles podiam ter pedido para Jesus para ensinar a eles como realizar aquelas maravilhas que Jesus realizava. Eles podiam ter pedido para Jesus, me ensina como andar sobre as águas, me ensina como curar os enfermos, me ensina como multiplicar pães e peixes porque eu vou ficar rico, me ensina isso e aquilo. Não, ele sabia, o segredo deste homem está no tempo que ele gasta com o Pai, é a sua vida com Deus, é o seu momento com Deus, esse é o segredo. E é por isso que em Mateus 6 eles pediram, Jesus, ensina-nos a orar, ensina-nos a falar com Deus, quando a gente estiver com Deus. E Jesus falou, claro, a eles como orar, mas o ponto que eu quero fechar aqui é Mateus 6,6, que ele diz assim, mas vocês, quando orarem, retirem-se completamente a sós, fechem a porta atrás de vocês e orem ao seu Pai secretamente, e o Pai que conhece os segredos, recompensará a vocês. Jesus falou assim, olha, tem um segredo, eu vou te ensinar como falar,
Mas antes de saber o que falar, é como está. Antes de você dizer qualquer coisa a Deus, entenda que existe um lugar. E é um lugar a sós com Deus. Vou fazer uma pergunta para você. Onde é o seu lugar secreto com o Pai? Onde é o seu lugar secreto com Deus? Aonde você tem buscado Deus face a face? Lembra que esse texto que nós lemos em 2 Coríntios 3,18 é uma alusão, é um reflexo. Paulo estava citando, na verdade, o que acontecia entre Moisés e Deus na tenda do encontro, se você já leu isso em Êxodo. Quando Deus vinha e falava com Moisés face a face, a sua face brilhava de tal forma que as pessoas não podiam olhar para ele, e ele então usava um véu. Quantos já leram isso? E Paulo está dizendo isso. Nós hoje removemos o véu porque agora a glória de Deus antes ela era para alguns, agora ela é para todos, ela precisa ser vista. E é isso que Paulo está dizendo. Mas a ideia de, olha, ele tinha um lugarzinho a sós com Deus. Ele montou uma tenda, e aquele filme que saiu há um pouco tempo atrás, né, que é o Quarto de Oração, que é um filme tremendo. Sabe, as pessoas ensinar e relembrar que a gente precisa ter um lugar a sós com Deus. Eu não estou dizendo que tem que ser um quarto, pode ser o carro pela manhã, pode ser a sua cama, pode ser, mas você e Deus. Como você está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Jesus era o que era, porque ele tinha esses tempos a sós com Deus. Ele precisava desses tempos a sós com Deus. Pergunta para você: você tem se dado um tempo a sós com Deus para curar as suas dores? Você tem. Sós com Deus. Eu quero ter muito cuidado, eu não quero ofender ninguém, mas eu preciso te falar o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Há coisas que tem que ser assim. Tem gente que não entende isso e faz o que era para ser algo a sós com Deus, algo público. Vai para as redes sociais e fala mais do que devia. Abre, rasga o coração. E eu já citei isso uma vez, que Jesus diz assim: aonde se ajuntar, tiver os mortos, os cadáveres, se ajuntarão os abutres. Você já leu isso, Jesus dizendo? Porque, irmãos, quando as coisas estão ruins, o que dá de abutre em cima. Rede social, preste atenção no que Deus está te falando. Não foi feito para você abrir ali a sua caixinha de surpresa, o seu coração. Amém? Amém? Não é para ir para lá, estou triste, estou furioso, estou isso, e começar a desabafar e falar, mas é você e Deus. É nesse lugar secreto que você faz isso. Também não é no culto. Não é lugar de você chegar aqui é um lugar de você ouvir e receber instruções. Mas para chegar e ter o seu lugar com Deus e aplicar o que você aprendeu. E não é chegar aqui e começar a falar. Uma vez eu tive uma situação aqui tão séria, que eu estava no altar, estava tentando resolver uma briga aqui. Eu falei, isso não é lugar para isso, onde vocês estão com a cabeça? Não faça algo público, algo que era para ser privado, algo público, porque não é assim que você vai resolver. Há coisas que é só você e Deus. Vira para alguém que está do teu lado e fala assim: olha, Deus está te esperando. Amém? Só mais um ponto, eu vou passar para o segundo. Eu sei que eu estou adiantando, mas a minha mensagem hoje ela é 2 pontos. Então eu estou gastando porque eu quero que isso entre no seu coração. Quando Deus chamou Samuel, um dos homens fantásticos, um dos grandes profetas de Israel, profeta, juiz, ele era criado por Eli, ele vivia na casa de Eli. Eli era o sacerdote da época. Deus estava então na casa, no templo, né, criado para onde estava a habitação dele. Mas Deus chama Samuel aonde? Aonde? No quarto. No quarto. Samuel, meu lugar de encontro com aqueles que eu quero mudar a vida, e mudar a vida para mudar a vida de outros é no quarto. É no lugar a sós. Samuel, vem falar comigo no quarto. Deus está falando com você. Você precisa aprender a desenvolver um diálogo com Deus a sós, no quarto. No culto é muito bonito a gente orar. E às vezes a gente chega no culto e a gente, não sei se é proposital, a gente quer mostrar que o nível de intimidade com Deus está grande, sabe? Isso não me impressiona. É você e Deus lá, é lá naquele lugar, que só você e Deus sabem. E o resultado vai ser aprovado, vai ser mostrado depois disso, como você vive, porque você vai refletir a glória de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Pode dizer amém. Por que isso, pastor? Por que a gente não pode fazer algo público? Porque existe um princípio, e o princípio está em Levítico, capítulo de número 21, verso 10, que referia-se ao sumo sacerdote.
E eu sei que alguns já estão pensando, mas eu não sou sumo sacerdote. Espera lá. O sumo sacerdote, aqueles homens que eram escolhidos para servir na casa do Senhor, aqueles homens que eram escolhidos para fazer a obra que Deus tinha comissionado a eles, eram pessoas, homens então, sacerdotes, entre os seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, ou seja, separados por Deus, e que for consagrado para vestir as vestes, falando de santidade, de diferença. Mas preste atenção, eles não descobrirá a sua cabeça, nem rasgará as suas vestes. E se você continuar lendo, tinha a ver com a ideia de você fazer isso em público, você fazer isso para todo mundo. Era comum naquela época, era uma forma de manifestar o descontentamento. Quando as pessoas estavam passando por um momento difícil, eles rasgavam as vestes e jogavam sobre a cabeça cinzas, para que todo mundo olhasse e falasse, ele está passando por um luto, ele está passando por um momento difícil, e batia-se o olho e a pessoa sabia. Isso é ok, porque é extravasar a alma. É importante isso. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer, eu estou dizendo que você tem que fazer, mas fazer no lugar certo. Porque 1 Pedro 2,9 diz que nós somos nação santa, sacerdócio real. Quantos são sacerdotes do Senhor? E você tem um lugar para fazer isso. Existe um lugar onde você e Deus, irmãos, às vezes eu estou arrebentado, mas só Deus sabe. Só Deus sabe. É o meu lugar com Deus que eu vou e falo assim. É aquela coisa, ali é o meu lugar com Deus. E eu falo o que eu estou sentindo, eu coloco para fora o que eu estou passando. E quando eu saio de lá, eu sou como Ana que saiu da presença do Senhor. Tudo vai bem agora, amém? Eu recebi do Pai a palavra, e é isso que Jesus fazia. Então, existem situações na sua vida que você vai viver, que você vai resolver sós com Deus. Quantos podem dizer amém? A sós com Deus. Mas não só isso. Eu li um outro cenário, Mateus 26, onde Jesus agora não estava mais lidando com uma informação de alguém querido que morreu, uma situação de fora para dentro. O problema estava agora dentro. Jesus sabia que a sua hora estava chegando. Eu não sei quantos aqui já enfrentaram isso, eu espero que você nunca enfrentou. Mas uma triste notícia de dizer, olha, seus dias estão acabando. Aquele diagnóstico, tá para abrir, para descontrair, que vocês estão muito sérios. Acho que foi a Rosângela que colocou, eu ri muito disso. Diz que, uma piadinha, só para a gente abrir, que vocês estão muito sérios. A pessoa chegou no médico e o médico disse para ela assim, olha, você tem só 2 meses de vida. E ela foi e matou o médico. Aí ela foi para o juiz deu 30 anos para ela de cadeia. Ela falou assim, tá vendo, se eu não tivesse feito isso, eu morri em 2 meses, agora eu ganhei 30 anos. Boa piada. Para descontrair. Às vezes, gente, lidar com uma situação como essa é muito maior do que você imagina. E aí é o segredo, porque eu quero que você tenha esse diagnóstico na sua vida e você saiba. Eu estou te dando 2 formas como Jesus venceu as dificuldades e frustrações da vida. Uma, ficando a sós com Deus. Mas tem coisas que está aqui dentro, tem coisas que é muito pessoal, que você fala, não dá. E no cenário que eu citei, que é Mateus 26, Jesus sabia que a sua hora estava chegando. E aí Jesus fez algo diferente. Embora Deus está no cenário, embora ele ainda vai gastar tempo com Deus, embora a fórmula continue a mesma, porque não existe outra maneira de vencer as frustrações e a dificuldade da vida sem Deus. Quantos podem dizer amém? Deus tem que estar no meio, senão você não vai vencer, com a força do seu braço você não vai conseguir. Mas aí ele chama os seus amigos íntimos. Mateus 26, 37, ele diz, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Jesus então fala assim, dessa vez o Pai está junto, mas eu preciso de fazer algo mais. Deixa eu fazer algumas perguntas para você. Você tem um Pedro, um Tiago, um João, porque esses são os filhos de Zebedeu, para quem não sabia, na sua vida? Você tem uma Maria, uma Joana, uma Priscila? Preste atenção que você pode contar nos dedos de uma mão. Esse negócio de eu ter 200 amigos no Facebook, 300 seguidores no Instagram. Quem faz assim comigo, ó. Porque na hora da dor, que o problema é aqui dentro, irmão, Pedro, Tiago e João, Pedro, Tiago e João, você pode contar nos dedos quem vai estar do teu lado. Jesus tinha ali um Pedro, um Tiago e um João para aquela hora difícil que ele estava vivendo.
É interessante a gente falar sobre isso, porque Pedro, Tiago e João não é alguém que você sai catando por aí, não. Vem cá, hoje vou sair do culto, eu tenho que achar meu aí. Eu já estou até vendo, vai sair daqui, pastor, hoje você é meu João, você é meu Pedro. Oh, wait a minute. Não é assim. Pedro, Tiago e João eram o quê? Eram o quê? Discípulos de Jesus. E essa caminhada começou há 3 anos atrás. 3 anos, num relacionamento diário. Ou seja, eles começaram a se conhecer bastante, e Jesus foi selecionando quem podia estar com ele nessa hora difícil. Jesus foi passando a peneira e dizendo, Tomé não, Tomé é muito incrédulo, Judas tem um jeitinho assim meio estranho, parece que ele não é de confiança. Não, esse aqui, não se deixaram de ser parte do convívio de Jesus, mas para aquele momento Jesus sabia quem levar. Quem foi para o Monte da Transfiguração? Pedro, Tiago e João. Quem eram as pessoas seletas por Jesus para momentos assim? Pedro, Tiago e João. A pergunta que eu tenho para você vai ter muito Tomé, muito Mateus, muito outro, amém, mas tem que ter um grupo seleto que você fala assim, eu sei quem eu posso confiar para essa hora. E para isso desenvolve tempo. Você tem que ser, muito cuidado quem vai entrar na sua vida, principalmente na sua vida. Jesus estava ali para abrir o seu coração. Eu fico imaginando essa cena, porque para mim isso é um alívio. Porque como líder, sempre a gente tem esse cuidado. Eu não posso me expor, não. Mas gente, quando eu consigo ter amigos que vão saber que eu sou gente também, eu posso ser gente. Eu posso chorar. Eu fico pensando, Jesus, como é que o Senhor vai chorar na frente deles? Como o Senhor vai depois poder ministrar para eles? Como é que o Senhor vai dizer, mas o Senhor também chora, né, pastor? Choro também. Jesus sabia, olha, o nosso nível de relacionamento, de intimidade, eu já não estou mais preocupado com isso. Eu já fui testando aos poucos o que eu podia expor e não expor para eles. E esses aqui eu sei que eu posso contar. Eles vão entender. Quanto está entendendo o que eu estou falando? Eles vão entender que aqui sangra, que quando corta não tem óleo de unção. Tem gente que acha que pastor tem óleo de unção correndo na veia, e fala coisas, e machuca, já acha que a gente tem que segurar tudo. Eu vou me curar perante Deus e perante aqueles que são os meus amigos. De vez em quando eu vou falar, olha cara, hoje está mal, tem fulano que eu não estou aguentando nem olhar na cara dele. Pastor, o senhor é assim? Rapaz, se eu pudesse, passava com o carro em cima, dava ré, passava em cima, dava ré, passava em cima, dava ré. Não filme isso não, pelo amor de Deus. Sério. Aí você precisa de colocar isso para fora. E tem hora que é Deus, mas você precisa daquela pessoa para ver você triste, para ver você passando por isso. Deixa eu fazer outra pergunta. Você é Pedro, Tiago e João para alguém? Tem gente que quer, mas não quer dar. A gente quer receber, mas a gente não quer ser. Você está disposto a estar com pessoas só para estar ali na hora difícil para ela? Se alguém te chamar agora, você está disposto a ir? Olha que era noite, eu fui lá nesse lugar com alguns irmãos. Nós fomos no jardim de Getsemane. Nós passeamos pelo jardim. E aquilo é um lugar assim meio tenebroso, imaginando naquela época, né? Quem tem medo de escuro, essas coisas assim. Em vez de você ficar na sua cama quentinha, gostosa, você está lá no frio, debaixo de uma árvore. Aquele lugar meio sombrio, sabendo que as pessoas estavam querendo pegar Jesus. Eu não sei se você já teve amigos que as pessoas queriam bater nele. Já teve? Aquele amigo que todo mundo quer pegar ele. Eu e o Márcio, a gente era dessa galera assim, né? Aí quando eu tinha um amigo que sabia que a galera queria pegar ele, cara, eu não queria estar com esse cara de jeito nenhum, eu sou doido. Eu vou apanhar. Jesus está uma galera querendo pegar ele. Aí eu fico imaginando Pedro, Tiago e João, rapaz, nós está aqui, mas o negócio está correndo risco, né? Que está esquentando. E eles foram. É só para a gente frisar isso. Você vê que eu que fiz essa mensagem, não copiei de ninguém não. Os grupos de conexão são um excelente lugar para você começar a desenvolver essas amizades. Porque ali você vai começar a viver com gente, saber quem elas são, aqueles que falam demais, aqueles que falam de menos, aqueles que você pode confiar em algumas coisas. Sabe, você vai testing the waters. Você vai testando as coisas e você vai observando. Agora deixa eu te dizer uma coisa, não tem como você viver nesse mundo isolado. Se você chegou a esse país onde os seus maiores amigos ficaram no Brasil, seus familiares ficaram lá, é sua obrigação de começar a descobrir quem vai ser os seus Pedros, Tiago e João neste lugar onde Deus te trouxe. Amém?
Vira para alguém que está do teu lado assim, olha, eu vou começar uma procura aí. Viu? Vou começar uma busca aí. Se prepara. Porque Deus está falando comigo que dias difíceis eu vou enfrentar e eu vou precisar de gente do meu lado. Vamos parar com esse negócio de pôr culpa no fulano, ciclano. Tem gente que eu ligo para ela e falo assim, o que está acontecendo? Você está sumindo? Ninguém me liga, ninguém se importa. Você se isola no seu mundo. Cadê o seu Pedro, o seu Tiago, o seu João para estar do teu lado nessas horas? Mas o senhor pastor que tem que ir atrás das ovelhas. Caramba, é Pedro, Tiago, João, Patrícia, Luciano, é muita gente, não dá. Você precisa. Preste atenção, quase concluindo, daqui a meia hora eu acabo. A comunhão fraternal é uma instrução, sabe, é um instrumento divino. Essa comunhão fraternal é um instrumento divino que Deus criou porque você precisa. Não é bom que o homem fique só, foi Deus que disse isso. É importante que você tenha pessoas, sabe, que você pode contar. Demora, desenvolve, e preste atenção que eu vou falar. Olha aí, é certo que os amigos de Jesus não corresponderam à altura de sua necessidade. Eu não ia esquecer isso, pode ter certeza, porque eles dormiram. Os abençoados, em vez de vigiar, dormiram. Mas é melhor ter 3 amigos perto dormindo do que estar sós nessa hora. É melhor saber que se você olhar, não, mas se eu buscar, ele está ali, levanta, ele levanta de novo. Você vira as costas, o excomungado dorme de novo, sabe? É difícil, porque eles não estão entendendo o que está aqui dentro, irmãos. Nem você vai entender às vezes quando você for Tiago e João na vida de alguém. Não dá para ler o coração, de saber, nossa, eu preciso estar do lado aqui, eu preciso segurar junto. Não, a gente vai falhar. Mas mesmo falhando, é melhor ter alguém do seu lado que está sozinho nessas horas. É isso que eu aprendo com Jesus. Quando os únicos sentimentos que o nosso coração transmite são negativos e desesperadores, carecemos de pessoas por perto. Amizades não são apenas preciosas, mas necessárias nesses instantes. Vamos ler essa frase tudo junto? Amizades não são apenas preciosas, mas são necessárias nesses instantes. Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, não abriu mão desse benefício em seu momento de angústia. E se Ele não abriu, você não pode abrir. Olha, não sei quanto tempo você vai passar nesse país, mas você precisa de aprender a desenvolver amizades. Provérbios 17 diz o seguinte: o amigo é sempre leal. Você tem uma Bíblia? Sublinha essa parte se você puder. Mas na hora da dificuldade, eu sublinharia, essa Bíblia está marcada, tá? Na hora da dificuldade, ele se torna mais do que irmão. Passa a ser irmão, ele se torna mais que um amigo, passa a ser irmão. É na hora da luta. Jovens, vocês estão aqui me assistindo, é muito amigo, muita gente. Eu tenho história do meu irmão que eu já contei para vários. Meu irmão, 17 anos, cheio de amigos. Quando ele passou por um momento difícil, eu dizia para ele sempre: cara, esses caras não são seus amigos. Não são seus amigos. Ele passou por uma dificuldade. Muitos conhecem a história. Ele teve um acidente de carro, foi parar numa cadeira de roda. Os amigos sumiram. Porque ninguém quer ficar carregando um cara na cadeira de roda. E aí, eu falei para ele: você lembra que eu te falava isso? É na hora das dificuldades que eles se tornam, mais do que amigos, se tornam irmãos. E aí você vai selecionando a sua vida, quem vai ficar do seu lado nas horas de dificuldade. Eu tinha um amigo aqui há muito tempo atrás, quando eu cheguei. Poxa, aquele cara que, ele tinha lá os seus inúmeros defeitos, mas nessa área assim eu sabia, esse cara aqui eu posso contar com ele. E ele já me socorreu várias vezes aqui, várias vezes. E eu tinha um carinho muito grande com ele, mas eu passei por uma transformação que ele não quis passar. E eu falei assim: cara, não dá para a gente andar junto como a gente andava. E eu tentei de tudo trazer ele, de tudo. Ele não quis. Chegou um ponto que eu falei: não dá para caminhar com ele, porque os meus propósitos, os meus planos começaram a ser diferentes dele. Mas por muitos anos e até hoje eu tenho o maior carinho por ele, porque eu me lembro das vezes de dificuldade que eu passei, que ele me socorreu. Isso é importante também, amém? Você lembrar dos seus amigos que te socorreram no momento de dificuldade. Olha, esse negócio de dificuldade é tão sério que a Bíblia fala o seguinte: chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. Você sabia
que você vai encontrar mais pessoas, né, para chorar com você, entre aspas, do que se alegrar? Porque as pessoas, na verdade, elas não gostam de ver a gente para baixo. Quando a gente está subindo, porque amigo também se define por isso, ele se alegra com você. Amém? Quando você está lá em cima, ele aplaude a sua vitória. Então é uma linha muito fina que você precisa discernir. Pessoas que verdadeiramente se alegram com a sua vitória, que se alegram com as suas conquistas. Quando você está por cima, ele fala: cara, que bom te ver aí. Isso é bacana te ver. E não tem inveja de você. Esse é assunto para outra hora. Existem situações em nossas vidas que não foram feitas para serem vencidas sozinhas. Vamos dizer isso novamente? Existem situações em nossas vidas que não foram feitas para serem vencidas sozinhas. A gente vai precisar de amigos. Em conclusão, você que está me assistindo, eu quero fechar para você, fazendo algumas perguntas e lembrando o que Jesus diz. Aqui na terra nós teremos muitos sofrimentos, uma outra tradução, e tristezas. Mas tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, se Ele venceu, nós vamos vencer. E nós vamos vencer fazendo as mesmas coisas que Ele fez. Indo para a presença de Deus. Buscando a Deus nos momentos que a gente estiver ali precisando realmente de ser confortado, desabafar. E momentos que a gente vai levar aos nossos amigos. Hoje nós aprendemos que podemos ser como Jesus. E vencer as nossas maiores dificuldades. Eu não sei o que você está enfrentando, o que você tem enfrentado. Eu não sei. O Senhor sabe. Eu olhando para você, está todo mundo igual. Mas alguns aqui hoje estão carregando coisas aqui dentro já há meses, há anos. E você sabe como está. E alguns, eu vou usar esse termo sem entender, está para explodir. Eu conversava com uma pessoa hoje no primeiro culto. Eu falei assim: eu não estou te vendo assistindo cultos. Mas eu estou trabalhando. Eu falei: não, eu quero te ver assistindo cultos. Porque aqui você alimenta a sua alma. Se você só estiver se doando, só se dando, você não está enchendo. Uma hora você explode. Essa pessoa olhou para mim e falou: pastor, o senhor está certo. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de pessoas me ajudarem no culto das 9h30. Então tem uma irmã nossa precisando de ajuda no culto das 9h30. Porque não tem ninguém, ela está lá todo o culto. Eu falei: eu preciso de ver você alimentando a sua alma. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: aqui é bom demais que você está enchendo. E é um momento especial de Deus para você. Para que você não exploda, amém? Mas hoje você aprendeu o que você vai fazer com essas informações. Não adianta desabafar em rede social, não adianta sair falando para Deus e o mundo, vai para a presença de Deus. E às vezes só complica quando você fala para muita gente. Sabe, tem coisas que ninguém tem que saber, só você e Deus. O que você irá enfrentar essa semana, só Deus sabe. Eu dizia isso porque eu conversava com o pastor Fernando, mostrei minha mensagem, ele dizia isso: olha, geralmente quando a gente prega uma mensagem, a gente ia testar naquela semana, eu comecei a orar: oh Deus, tem misericórdia. Já morreu todo mundo na minha família, sério, só falta matar o pig, né? Misericórdia. Eu falei: gente, já morreu pai, já morreu mãe, já morreu irmã. Aí eu olhei para a esposa agora: misericórdia. Sabe, queridos, essas notícias que a gente recebe, que você fala assim: e aí? Não, sério, é para mim essa mensagem. Eu vou rasgar as vestes, jogar cinza no carro? Não. Todo mundo vai enfrentar momentos difíceis. E aí? Qual a essência que vai sair de você? Que reflexo você vai dar? Tem pessoas que são crentes até a hora da dificuldade. Provérbios 24:10: se te mostras fracos na hora da angústia, quão pequena é a sua fé. Tem gente que é maravilhoso quando tudo está bem, quando as coisas apertam, sai da igreja, deixam Deus, sai falando de todo mundo. Por quê? Porque não refletiram, não aprenderam como fazer. Jesus passou por essas lutas, mas soube como se comportar. Como é que você vai reagir? Essa é a pergunta que eu quero deixar para você. Como é que você vai reagir? Feche seus olhos, cubra sua cabeça, vamos orar. Oh Deus, só Tu, Senhor. Só Tu, Senhor, é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Só Tu, Senhor, é capaz de nos manter firmes nas horas das dificuldades. Pai, nós temos aprendido nessa série a ser como Jesus, a reagir às questões da vida, às dificuldades, os enfrentamentos. Hoje nós temos visto, Senhor, alguns episódios do Teu Filho, como Ele reagiu, como Ele se comportou. E nós queremos ser lembrados pelo Teu Espírito, Senhor.
a tomar o mesmo caminho, a fazer as mesmas decisões, de também saber discernir a hora de estar a sós contigo e as horas de expor e colocar junto amigos, pessoas íntimas conosco. Nós queremos ser mais como Jesus. Nós queremos gradativamente, diariamente, parecer mais com Jesus. Esse é o nosso projeto, Senhor. E essa é a nossa oração. Ajuda-nos. Em nome de Jesus. Esse tipo de mensagem não é uma mensagem para você responder ela aqui. Esse é o tipo de mensagem para você digerir ela. Para você receber, guardar no teu coração e viver ela. Vamos colocar de pé. Eu sempre quero dar uma oportunidade para pessoas que estão talvez passando por um momento que você precisa agora só de alguém para concordar com você, orar com você. E eu quero chamar os líderes do altar, os pastores que estão presentes, que puderem me ajudar, para dar uma oportunidade. Se você veio na igreja, talvez é a sua primeira vez, você está ouvindo falar de uma série sobre Jesus e você nem mesmo conhece Jesus a fundo. E eu quero te dar a oportunidade de hoje, talvez, perguntar para nós, quem é Jesus? Eu queria saber um pouco mais dele. Todos esses homens e mulheres que estão aqui podem te ajudar com isso. Eu quero te dar uma oportunidade de se abençoar, de se realmente beneficiar desse grande privilégio que é ser chamado filho de Deus. E nós estamos aqui para te ajudar se você precisar. Nós vamos ter uma semana abençoada em nome de Jesus, amém? Que Deus venha realmente sobre nós, sobre a sua vida. Obrigado a vocês que nos visitam, que vocês possam voltar mais vezes, possam descobrir a respeito desses grupos de conexão que nós falamos, os nossos diáconos e diaconistas